melhor. Sai mudando assim, ó. Tem uma que fica aí. Dá um brilho no foco. Já pegou? Tá do mesmo jeito, né? Amor, Opa, agora. Pegou. Graças agora, a Deus. Glória. Pai do Senhor, agora. Paz, Cleide. Eric, Viviane. Seu irmão Carlos. Agora sim. Reiniciou aqui. Reiniciamos aqui para o negócio poder funcionar. Tava meio urso aqui. Amém. Glória a Deus. Paz, amados. Sejam bem-vindos todos vocês aí para nossa live. Estarei batendo um papo cabeça aí com a nossa diaconisa Bruna. Tá? Daqui a pouco eu vou estar chamando ela. Antes eu queria fazer uma oração. A gente começar orando ao Pai. Tá certo? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, Pai. Iremos estar compartilhando coisas que você nos direcionar a falar, a compartilhar, a comunicar, Senhor, uns com os outros aqui, Senhor, nessa noite. Que Teu Espírito nos conduza, que Teu Espírito nos guie, nos dê inspiração, Senhor, para esse momento, para que possamos, Senhor, falar aquilo que está no Teu coração para com o Teu povo, Pai. É no nome de Jesus que eu oro a Ti, pela minha vida, a vida da Tua filha Bruna, a vida de todos que estão assistindo, para que Teu Espírito ministre aos nossos corações e possamos juntos aprender e crescer para a Tua glória e louvor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém. Minha diaconisa Bruna, vou convidar você aqui, viu, para a gente bater esse papo. A nossa intenção, amados, é conversar sobre a ministração de ontem à noite, né? Texto que lemos ontem, que falamos ontem. Claro que o Espírito do Senhor ele é livre, ele pode nos conduzir por outros caminhos aí, mas vamos lá. Deixa eu convidar ela aqui. Chamando aí. Lembrando que a nossa live ela dura por volta de 1 hora, né? É o tempo que o Instagram ele permite. Aí a gente pode iniciar depois. Pai do Senhor, Bruna. Paz do Senhor! Essas coisas ao vivo é um sucesso, né? Quase que não vai, eu já estava aqui só. Mas o melhor é ao vivo, não é verdade? É assim mesmo. Isso aí. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Como é bom estar com vocês, Daninha. Ai, minha gente, as coisas é ao vivo, né? Então, às vezes a gente vai falar, oxente, hoje, e tantas outras coisas, mas é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? Paz do Senhor, pastor, todo o povo que aí tá ligadinho. Amém, glória a Deus. Para mim é motivo de alegria, né? Estar aqui nesta noite com todos vocês. Tanto com o povo da IECAL, como pessoas que estão chegando também, sejam bem-vindos, né, à nossa live. E eu gostei desse tema que o pastor colocou, papo cabeça. Gostei. Achei interessante, né? Mas realmente nós estamos aqui para bater um papo mesmo, para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, como tem sido nossos dias. Se caso tiver alguma pergunta também que a gente possa estar respondendo, não é isso, pastor? Amém, amém, minha diaconisa. Pode lançar aí as perguntas, se der para a gente responder, a gente compartilha. Textos também que vocês quiserem compartilhar conosco, dentro do tema. É como da outra vez o pessoal colocou alguns textos aí bíblicos. Compartilha aí também. Interajam também, interajam. Isso, amém? Isso. Muito bom, muito bom. E aí a gente vai, se a gente também não souber responder, né, nós vamos pedir ajuda aos universitários. Mas estamos aqui para a gente bater realmente um papo. E quando for no final mesmo, né, o que é que eu quero propor? O pastor, ele vai falar com vocês também. Acho que ele vai escolher aí, eu vou sair. E ele vai escolher umas 2, 3 pessoas para entrar na live também, para dar uma boa noite. Eu creio que vai ser legal. Né? Então, você fica aí ligadinho no final, se você quiser entrar, aí você me chame, pastor, porque aí você também fala conosco, que a gente também quer ver vocês. Beleza?
Amém. Vai ser uma enxurrada de gente aí. Oi? De antemão, tô dizendo, de antemão, essa proposta que o Bruno fez, a gente sabe que a gente não vai poder chamar todo mundo, né? Então já vai nos entendendo acerca disso. Mas a gente chama algumas pessoas aí. Amém? Bruna, como a gente falou, né? Vamos tentar discorrer um pouco aí sobre o que falamos ontem lá na ministração. E nós falamos lá, iniciamos, né? Falando sobre essa nova aliança com superiores promessas que o Pai fez conosco através de Cristo Jesus. E a gente trouxe, né, mais em evidência acerca dessas promessas, 3 pontos primordiais que foram a questão dos nossos pecados que foram removidos, a questão de que Ele nos tornou filhos, né? Hoje somos filhos de Deus, e também sobre Ele ter nos dado o reino, né? Eu queria que você falasse aí, ficasse mais à vontade. Como eu preguei ontem, então você fala mais um pouco aí sobre seu ponto de vista, o que você compreendeu, e para a gente reforçar um pouco mais sobre isso aí, e fique livre para fluir, viu? Amém, amém. Realmente, ontem a palavra foi poderosa, né? A gente que pôde estar assistindo, eu sei que tem pessoas, né, que talvez não pôde assistir, mas foi realmente poderosa. Eu sei que nós estamos com muita saudade, e aproveito para dizer como é bom a questão do congregar, como é importante, como a gente tem sentido falta, né? Começo dizendo realmente, primeiramente isso, como é importante. A gente aprende realmente a ver a importância de cada pessoa, de cada membro, cada jeito de cada pessoa, aquelas que gostam muito de falar, aquelas que gostam muito de ficar quietinha, aquelas que todos fazem falta, amados. Quando o Senhor falou a questão até do corpo de Cristo, né? Só saindo um pouco do assunto, Ele falou que nós somos realmente corpo. Um é cabeça, outro é corpo, outro é dedo, outro é o pé. Mas nós juntos, amados, somos realmente esse corpo. E como tem sido feito falta. Mas glória a Deus também pela vida do pastor Jadelson, pela vida da nossa família, que também tem nos alimentado. Amados, eu tenho sido verdadeiramente alimentada. Eu não sei vocês, mas eu realmente tenho sido alimentado com todas as palavras que têm chegado, com tudo aquilo que tem falado, seja no meio do WhatsApp, seja nos cultos de terça, nos cultos de domingo. Para mim tem sido poderoso. E como o pastor falou bem, né? Ontem a gente começou a falar um pouco, né? Ele falou um pouco sobre essas superiores promessas. E ele começou falando primeiro sobre deixa eu anotar aqui, sobre que o sangue de Jesus, né, é o sangue da nova aliança. E eu estava meditando um pouco, amados, eu estava até lendo no livro de Êxodo, que foi quando começou a primeira Páscoa, né? A primeira Páscoa que foi instituída foi quando o pessoal, né, do Egito saiu, o povo de Israel saiu do Egito. Mas o que é impressionante, amados, é que a Bíblia fala que eles saíram sem nenhuma doença. A Bíblia diz, e olhe que foram, gente, mais de 600 milhões, parece, de pessoas, se eu não me engano. E a Bíblia diz que eles saíram com ouro, saíram com prata, e nenhum deles saiu doente, nada. Imagine essa superior aliança. Se aquele sangue de cordeiro que eles passaram nas portas lhe garantiram um tão grande livramento, imagine nós hoje em dia que temos o sangue de Jesus. Então essa importância do sangue de Jesus é poderosa demais. Eu até li um livro de Jânio César falando sobre isso, Marcados pelo Sangue. Esse novo, o sangue de Jesus, o que ele tem para a nossa vida. A Bíblia diz, né, que o sangue dele, ele realmente nos limpou, nos lavou, né? Como João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que ele literalmente tira o pecado do mundo. Então nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz e confiar que esse sangue realmente ele removeu o nosso pecado. Claro que precisamos entender que ainda estamos na terra, né, sujeito a algumas coisas por conta da carne, mas que se nós dermos lugar ao Espírito Santo e ao Espírito que habita em nós, nós vamos viver essa vida entendendo que o sangue de Jesus, ele nos livra, ele nos purifica, ele nos lava, ele faz o que o segundo tópico que o Senhor falou, bem interessante, diz, que foi nos fazer filhos. Filhos, eu até anotei aqui em João 1,11,
né, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas para todos aqueles quanto receberam, deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Aleluia, Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Isso é uma verdade. Isso é a nossa realidade. Nós não somos pessoas qualquer. Somos filhos. Eu costumo dizer que eu sou a filhinha do papai. Porque se você vê, amados, se você parar para pensar quantas coisas o Senhor faz, sabe? Mesmo em meio a tantas dificuldades, mas a gente vê o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que o temem. A Bíblia diz que aqueles que o temem, ele o livrará, o livrará. E é isso que ele tem sido para nós, esse socorro, né? Eu amo falar do Senhor, eu amo falar de Jesus, se deixar eu passar a noite toda, porque somos filhos amados dele e realmente estamos firmados em maiores promessas, né? E aqui também, né, ele foi falar que foi nos dado o seu reino, né? Ele nos deu o reino, ele nos deu Jesus. Ultimamente, eu até com o Gleibson, a gente tem um devocional chamado Pedras Preciosas, que são palavras em grego. E esse mês de abril, né, especificamente, ele fala apenas do processo do sacrifício de Jesus. Ele vai falando ponto a ponto, o ponto que Jesus foi para o Getsemane, todo o processo, né? E quando chega agora mesmo, tá já finalizando, porque já está falando da crucificação e tá falando de algumas coisas relacionadas a esse finalzinho. Amados, eu comecei a meditar, eu comecei a me alegrar em Deus, porque não foi fácil o que Jesus sofreu. Muitas vezes a gente fala de uma forma tão supérflua, mas se nós pararmos para ver o que foi que Jesus Cristo, ele garantiu para mim e para você, amados, não foi coisa pequena. Eita, a Cleitinha tá dizendo que eu tô cheia, porque se não deixar eu falo mesmo, mas eu quero só finalizar assim essa parte, né, dizendo para nós entendermos, né? Ontem foi um culto de Santa Ceia, ontem foi um memorial que a gente fez sobre tudo aquilo que Cristo fez por nós, mas que a gente possa realmente entender. Tudo aquilo que ele fez por nós não foi em vão. Então, independente das circunstâncias, independente do que tem acontecido, nós precisamos realmente estar fundamentados no Senhor. É Ele, não no que Ele pode nos dar. Ou seja, quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é muito fácil. É muito mais cômodo, mas é nessas horas, amados, onde as coisas apertam. É nessas horas onde muitas vezes a gente olha até para o nosso armário e vê ele vazio. E muitas vezes a gente diz, Senhor, como tá? Eu até quero depois ler um versículo sobre isso. É nessas horas, amados, que a gente precisa realmente mostrar que nós servimos e nós amamos e nós adoramos a Deus, não é pelo que Ele tem para nos dar. É pelo que Ele é. Ele é soberano, Ele é digno. E Ele já nos deu, que foi a vida eterna. Então, para nós realmente entendermos, né, tudo aquilo que temos, que somos e que podemos e ficarmos firmes em tudo aquilo que Ele fez por nós. Gai, pastor. Amém. Você falou aí sobre o sangue, né, de Jesus, foi logo o primeiro tópico, onde tirou o pecado do mundo. E quando você falou isso, me veio a memória, a lembrança daquele momento em que Maria encontra Jesus no jardim, e depois ele ressurreta, e tenta tocar nos seus pés, e ele diz, não me detenha, né? Que ainda vou para o meu pai, que é vosso pai. E porque naquele momento, ele ia levar esse sangue para apresentar diante do altar do Senhor, diante do Senhor, né? E eu gosto de viajar um pouco, quando eu leio alguns textos das Escrituras, né? Eu gosto de viajar um pouco, entrar um pouco na história, tentar ver, né, criar como é que foi aquilo, como é que aconteceu aquele momento, né? E fazendo isso nessa passagem, nesse momento, eu acho que foi um momento tão glorioso, porque a palavra também diz que quando Jesus estava subindo aos céus, os anjos disseram, né, que abram as portas ou portais eternos, porque vem chegando o Rei da Glória, né? Ele é o Rei da Glória, né? E eu começo a imaginar e quero tentar falar isso aqui para vocês, né, nessa noite. Ele chegando diante do Pai, chegando com seu sangue precioso diante de Deus,
e na presença do rei, ele coloca aquele sangue e diz: está aqui, está feito, meu Pai. Agora sim, não apenas mais cobertos os seus pecados, mas totalmente livres, completamente removido de uma vez por todas e para sempre. E agora, Pai, agora, a partir desse momento, todos aqueles que em mim crerem serão totalmente libertos dos seus pecados e se tornarão teus filhos por aquilo que eu conquistei na cruz. E aqui está o sacrifício. Meu Deus, que momento! Só em imaginar isso, eu acredito, um momento tão glorioso. Jesus, ele, naquela cruz, se entregou totalmente, porque ele mesmo diz que ninguém tira a sua vida, mas ele a entrega. Ele entregou, e o diabo, o inferno e as pessoas pensaram: acabou, já era, ele perdeu, foi derrotado, aniquilado, não tem mais jeito, mas ao terceiro dia ele se ergue com a vitória nas mãos e leva dentro do Pai o sacrifício e conquista para todos nós esse direito que nós temos adquiridos quando cremos no Senhor. Que, amados, isso é maravilhoso, porque a palavra fala que não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas isso é dom de Deus, vem dele. É pela graça, é por aquilo que ele realizou, que ele conquistou por mim e por você na cruz. Isso é um direito nosso, isso nos foi dado. É por isso que aquele texto que eu li lá em Lucas 12, 32 também, na ministração de ontem, que ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o Pai se agradou de vos dar o reino. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos inseridos na família de Deus hoje. Nós fazemos parte desse grupo, esse grupo que eu posso dizer de elite, né? Esse grupo exclusivo de filhos e filhas que estão guardados, protegidos, estão debaixo da proteção das asas do Pai, do cuidado do Pai. Nós nos encontramos nessa condição hoje, porque não foi o que nós fizemos, não foi pelo que nós fizemos. Eu, no meu momento de oração hoje, eu falando com o Senhor e dizendo isso para Ele: Pai, quem somos nós? O que fizemos nós? Mas não é pelo que nós fazemos, nem pelo que somos, mas por aquilo que Cristo fez e por quem Ele é. Ele foi o teu primogênito, foi o teu unigênito, é o teu primogênito, e foi o sacrifício, a entrega dele, a conquista dele na cruz, que nos tornou quem somos hoje. E hoje nós nos achegamos diante de ti, não trazendo as nossas justiças próprias nas nossas mãos, mas debaixo desse sangue poderoso, glorioso, que nos cobre, para que quando você olhar para nós, não nos enxergue mais, mas enxergue Cristo em nós. E isso é a nossa segurança, isso é a tua segurança, isso é a segurança de todos nós, que o sangue do Senhor Jesus, ele nos lavou, nos remiu, nos comprou, nos guardou, nos protegeu e está sobre nossas vidas hoje. E é esse sangue que é visto pelo Pai quando ele olha para mim, para você, esse sangue que foi apresentado diante do Pai por Jesus ali, colocado diante do altar do Pai ali. Olha, está aqui o sangue da nova aliança, eu te entrego, e a aliança foi firmada ali. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. É verdade, realmente foi como Cleidinha acabou de falar, foi tudo pago. Nós não devemos mais nada a Satanás, não é verdade? Isso. Nós não devemos mais nada, não temos mais nada com ele, porque realmente tudo foi pago, né? E quando o Senhor falou assim dessa questão de ele se entregou, realmente, tanto é que ele pega e diz para os seus próprios discípulos, quando os guardas vêm pegar ele, e aí Pedro, né, sempre o mais esquentado, diz: você quer que a gente lhe defenda? E ele pega e diz assim: Pedro, se você acha que se eu quisesse, eu não chamaria um exército, uma legião de anjos aqui? Tipo, ele quis dizer que para ele nada seria impossível, mas ele foi porque ele quis. Ele se entregou realmente por amor. Ele se entregou porque ele entendia que o propósito dele era esse.
né? E aí eu também remeto isso à questão de propósito, né? Falando sobre isso, ele entendia o propósito dele e nada pôde pará-lo. E ele foi até o fim. E ele cumpriu e hoje somos frutos de tudo aquilo que Jesus fez por nós. E também isso me remete a falar um pouco sobre propósito, né? Sobre esse tempo, né, que estamos passando, que estamos vivendo, né? Onde tudo é novo, essa tecnologia super nova, eu nunca tinha feito uma live ao vivo assim, né? Mas onde tudo é novo, onde nós precisamos realmente estar nos reinventando, onde nós precisamos estar sempre procurando nos moldar, né? E realmente até para este tempo entender o propósito, porque nós não podemos passar por esse tempo, né, sem entender o propósito. Entendemos, né, que temos que cumprir o isolamento, o ficar em casa, mas eu sei que ainda assim Deus ele tem um propósito com famílias, né, para restaurar. Eu creio que seja um tempo de restauração de famílias. Eu creio que seja um tempo de alinhamento. Eu creio realmente que seja um tempo de uma busca mais intensa ao Senhor. Não que a gente não deva fazer isso, isso é uma prática do cristão constante. Mas eu digo que muitas vezes, né, por conta do tempo, nós tendemos a dar desculpas, né? E a procrastinar algumas coisas. Mas eu creio que há um propósito para tudo isso, né? Que eu sempre digo, quando eu estou conversando, eu digo, em nenhum momento o pai está dormindo, em nenhum momento o pai perdeu o controle de tudo. Ele tem na mão todo o controle, ele tem na mão todo o poder, Deus não deixou de ser Deus, mas o que eu e você precisamos fazer como filhos amados do Senhor. Então fala um pouco aí, pastor, sobre propósito, sobre esse tempo aí que a gente tem passado, tem vivido. O que é que o Senhor identifica aí nessas questões? Bruna, uma vida sem propósito se torna uma vida sem sentido. Primeira coisa importante que a gente precisa entender, todos nós precisamos ter um propósito. Até porque o nosso Deus é um Deus de propósito e de processos, né? Nós vivemos e passamos por processos na vida para podermos amadurecer, crescer, a fim de alcançar o nosso propósito. O pastor Tiago Brunet, acho que é bem conhecido de muitas pessoas aí na nossa IECAL, que acompanham ele. Eu tenho um livro dele que ele fala que propósito é a ideia central permanente. É algo que deve ser enraizado dentro de nós e nada nem ninguém pode tirar isso da gente e nos permitir que aquilo possa ser mudado ou alterado. Nós precisamos identificar qual é o nosso propósito. Propósito eterno, no que diz respeito às coisas espirituais, aquilo que Deus tem para nós, e propósito também no sentido natural. Agora, claro que essas duas coisas precisam andar junto, alinhado, né? Eu não posso também definir um propósito de vida no sentido natural, de trabalho, de estudo, que aquilo acabe me distanciando do meu propósito eterno. Não. Isso precisa andar alinhado. Uma coisa alinhada à outra, uma coisa me conecta à outra, para que possamos não perder esse foco. E dentro desse propósito, para alcançarmos esse propósito, nós precisamos estabelecer metas, precisamos saber organizar a nossa vida, o nosso tempo. Coisas que eu estava meditando hoje acerca disso, é a questão de você criar hábito, disciplina, ser uma pessoa organizada. A administração do seu tempo é fundamental para isso, porque senão, tem um texto bíblico que diz o seguinte: o preguiçoso, ele tudo deseja e nada tem, mas o prudente, a pessoa determinada, ela tudo alcança. Então é necessário identificarmos qual é o nosso propósito, qual é a nossa ideia central permanente, aquilo que não pode mudar, sabe, independente das circunstâncias. Olha, a água, eu estava ouvindo, porque esse tempo de quarentena, você escuta muitas ministrações, você lê muita coisa. Uma das coisas que eu vi foi que a gente deve ser flexível como a água. As águas dos rios, ela vai correr para o mar. Mas só que no meio desse caminho existem vários obstáculos, vários. Mas sabe de uma coisa? Nada para o propósito dela, que é correr para o mar. Pode ter qualquer obstáculo pela frente, mas ela continua seguindo o seu caminho. Agora ela é flexível, ela sabe contornar as situações
as dificuldades que vão surgindo, os obstáculos vão surgindo, vão sendo contornados até ela chegar no propósito. E assim nós precisamos ser também. Assim precisa ser a minha vida e a sua vida. Nós precisamos entender qual é o nosso propósito, estabelecer metas, ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, criar hábitos, sabe? É administrar o nosso tempo para que a gente... Porque, como eu falei para você, nesse tempo de quarentena, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se perder no meio do caminho. Se perde, porque hoje a gente está com tanto tempo disponível que a gente fica sem... Se a gente não se organizar, a gente fica sem saber o que fazer com esse tempo e acaba se perdendo. Principalmente no que diz respeito a redes sociais, a televisão, a séries, né, a filmes, porque as pessoas começam... Por exemplo, a pessoa pega o celular, vai ver um videozinho de Facebook. Aí ele vê um, aí vai baixando, vê outro, vai baixando, porque se você continuar baixando ali, é infinito. Não para. Quando você menos percebe, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, foi embora. O que você fez? O que você acrescentou na sua vida? O que você fez que realmente ia acrescentar no teu crescimento para alcançar o teu propósito? Nada, se perdeu. Então o tempo vai passar e quando isso terminar, tudo isso passar, você vai olhar para você mesmo e nada eu construí, nada eu fundamentei, nada eu estabeleci, não cresci, não avancei, só estagnei. Então, precisamos de muita prudência e cuidado em relação a essas coisas. Amados, Deus tem um propósito eterno para nossas vidas. Existem coisas que o Senhor tem reservado para mim e para você, que está tudo dentro das superiores promessas que nós temos por direito em Cristo Jesus. Então, meu irmão, não se deixe ser distraído. Não negocie, amado, as coisas eternas por coisas naturais, coisas passageiras. Feito Esaú, né, o irmão de Jacó, ele negociou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quer dizer, ele permitiu que um momento na vida dele regesse toda a vida dele. Nós precisamos viver momentos na vida, mas não a vida em um momento, porque ele viveu a vida dele em um momento por causa de uma necessidade natural e ele perdeu o galardão eterno, aquilo que Deus tinha para ele, um direito que era dele adquirido, ele negociou. Então não negocie aquilo que Deus tem para você com a Netflix. Não negocie aquilo que Deus tem para você com o WhatsApp. Não negocie com redes sociais. Não negocie, amado. Aquilo que Deus tem para nós é eterno, é precioso, é duradouro, querido. E nada nessa vida se compara. E não só, amados, a questão daquilo que Deus tem na eternidade, mas aquilo também que Deus tem e até você mesmo tem projetado para você nessa vida. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte: Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito e não de mal. Para quê? Qual o propósito? Para nos dar o fim que desejamos, para dar o fim que nós desejamos. O que é que você tem desejado para você? O que é que você tem idealizado para você? Deus vai construir para você um caminho de paz, porque são pensamentos de paz. Deus vai aplanar o teu caminho, sabe? Ele vai facilitar a tua vida. Agora, e você? O que está fazendo com isso? Né? É isso, minha diaconisa? Verdade, com certeza, né? Analisando todo esse processo, que foram palavras valiosas, onde você já tem recebido, porque eu já recebi, quando o pastor falou de propósito, falou de meta, disciplina, realmente são coisas que a gente precisa realmente enraizar aquilo dentro de nós. E eu realmente tenho pensado, até conversei com o Rodrigo, com meu esposo, e a gente estava realmente parando para pensar. E eu até deixo essa reflexão para você também aqui nesta noite, né? Quais são os teus planos? Quais são os teus objetivos? Qual é a tua meta? A tua meta para curto prazo, médio prazo, longo prazo? Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, porque é isso realmente que vai reger a nossa vida. Foi como o pastor pensou e falou: se você não estiver pensando em nada, se você não estiver idealizando nada, ou não tiver colocado nada como propósito, tem um ditado aí que diz que quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Não é verdade? Então, você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa saber onde você quer chegar.
onde você quer chegar em Deus, onde você quer chegar como pessoa, como profissional, e começar a colocar realmente, né? E traçar essas metas, né? Eu falando um pouco sobre esse tempo, né, de quarentena e tal, mas isso é para a nossa vida inteira, a nossa vida, né, para a nossa caminhada como pessoa, como cristã, como ser humano, né? Nós precisamos realmente estar sempre idealizando. O nosso propósito é o final, mas é como o pastor falou, né, e até remetendo novamente para a vida de Jesus. Quantos obstáculos o Senhor não teve para chegar até o Calvário? Quantos obstáculos ele não passou, ele não ultrapassou, ele não venceu, né? A Bíblia até fala que em alguns momentos os fariseus, os mestres da lei, tentavam querer matá-lo, mas ainda não era o tempo. E aí ele se desviava, ele saía daquele lugar, saía daquele contexto, né? Mas que, porque ele sabia que o fim era a cruz. Mas isso também nos remete a nós entendermos realmente esse meio, esse processo, esse caminho, né? Então, nesse processo, a gente realmente tem que pensar, tem que analisar, né? Tudo aquilo que nós temos feito nesse período, para que quando sairmos dele, sairmos mais fortes no sentido de amadurecimento, no sentido de crescimento, como pessoa, como ser humano, como família, como igreja, né? Cada vez mais entendendo o propósito. Nessa questão de sentido de ser igreja, né? A gente realmente tem uma oportunidade de fazer isso como nessa época, se solidarizando com aquelas pessoas, né, que estão sem tantas condições, que estão numa situação, né, de mais necessidade do que nós, né? Essas campanhas que tem levantado e tantas outras coisas. Mas que nós possamos realmente entender e buscar, porque quando nós entendermos esse processo sobre quem os objetivos, a gente vai realmente ter um propósito da nossa vida, né? E não ficar vagueando, tateando, não, né? Sermos firmes naquilo que a gente quer em Deus. E é isso que ele espera de nós, né? Que nós nos posicionamos. E quando eu estou falando isso sobre posição, deixa eu só ler aqui, né, algo para vocês que eu estava meditando hoje pela manhã, que fala sobre Juízes. Veja se a gente se identifica, né? Só um minutinho. Juízes 6. Eu estava lendo pela manhã e eu achei fantástico, né? Isso, porque Deus, ele fala conosco de diversas maneiras. Mas quando eu realmente entendo que o Senhor fala comigo, amados, é através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela não falha. E eu achei fantástico, até anotei aqui para dividir com vocês. E diz assim, isso foi Gideão falando, né? Gideão, Deus foi falar com Gideão, né? E disse para ele, né? No versículo 12, e diz assim, ó, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Aí, olha o que Gideão respondeu. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Por que nos sobreveio tudo isto? E é que feito todas as suas maravilhas, como contaram nossos pais, porque não nos fez o Senhor subir do Egito, e agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai na tua força. Então eu achei tão engraçado, eu meditando nessa palavra, o pastor disse que quando ele lê a Bíblia, ele começa a meditar, eu também começo a meditar, né? E eu aí comecei a pensar, né, nessa passagem de Juízes 6, onde Gideão, né, Deus ele envia um anjo e vai falar com Gideão, e diz assim, Gideão, você é homem valoroso, é forte. Aí ele começa a indagar o Senhor com desculpas. Ah, Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E sabe que nesse processo, né, talvez algum de nós pode ter parado para pensar e perguntar ao Senhor, ah, Senhor, mas o Senhor não é conosco? Por que nos sobreveio tudo isso? Ah, mas o Senhor é conosco, né? E todo esse mal, por que veio nos sobrevir? Por que esse vírus? Por que tudo isso? Então, às vezes, o eu humano tende a fazer essas perguntas e querer indagar a Deus. Mas na mesma hora, o Senhor, ele diz assim, ó,
Ei, vai na tua força, ou seja, faz a tua parte, ou seja, cumpre o teu propósito. Olha, comigo não tem nenhum problema, não. Eu fui e sempre serei o mesmo. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e de sempre. O Deus que tirou os seus pais do Egito e o Deus que está com vocês. Agora o problema está com vocês. Por quê? Porque vocês se desviaram, porque vocês foram adorar outros deuses, porque vocês saíram da minha presença, porque vocês não cumpriram a parte de vocês. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. A gente quer jogar a bola para Deus, quando, na verdade, Ele joga a bola para nós. Porque Ele conta conosco. Ele diz assim, ó, eu não deixei de ser Deus, eu não deixei de ser Senhor, eu estou aqui para te ajudar a você cumprir teus planos e propósitos. Nenhum dia saiu da minha agenda. Mas você vai na sua força, eu estou aqui e você contigo. Não é verdade? Então, ele disse, ó, Gideão, você precisa ser forte, você já tem a mim. E hoje ele diz para nós, olha, você já tem a minha palavra, você já tem a igreja, você já tem os pastores, você já tem a Bíblia, você tem a boca para orar, para interceder, você tem alguma coisa que eu coloquei na tua mão que você pode abençoar, né? Então o Senhor, Ele nos dá planos, propósitos e estratégias para esse tempo. Basta que nós ficamos com os nossos olhos e ouvidos atentos a tudo aquilo que Ele tem para nós. E aí, quando Gideão entendeu o propósito, demorou um pouco, né? Ele ainda ficou fazendo prova de Deus e tal, mas ele acabou livrando realmente os midianitas, né? Livrando Israel do povo dos midianitas, né? Então, quando nós entendemos realmente que a bola está conosco e que somos a bola da vez, que podemos fazer algo, nós começamos a nos posicionar em Deus, né? Para fazer tudo aquilo que Ele tem para nós. É verdade, Bruna. Nós precisamos ser protagonistas da nossa história, né? E não a vítima. Não ficar apenas como espectador. Nós podemos fazer algo, nos posicionar. Voltando só um pouco sobre a questão de propósito que a gente estava falando antes também, a gente tem como... Eu vi alguém que colocou aí, eu não lembro quem foi, acho que foi Leide, que colocou sobre a questão da dificuldade de administrar o tempo. E realmente... é difícil, criar um hábito, né, para poder administrar. Mas é possível. Mas exatamente as coisas que são mais difíceis que são as melhores coisas, né? Realmente você vai alcançar um grau de excelência maior com aquilo que tem um grau de dificuldade maior. Não é verdade? Então é algo que vai nos fazer ralar, vai realmente trazer um esforço maior. Tanto que a própria Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. E nós temos que fazer um esforço para alcançar aquilo que a gente deseja. Realmente fácil não é. Jesus não veio realmente pregar facilidade, a gente não vai realmente querer aquilo que é fácil demais. Até se diz o ditado popular, aquilo que é fácil demais, desconfie, né? E realmente, as melhores coisas são conquistadas com esforço, com dedicação, mas é possível, a questão é essa, é possível. Eu quero até mostrar esse livro aqui para vocês, que eu estava falando, são 12 dias para atualizar a sua vida, de Tiago Brunet também. É um livro muito bom, que fala sobre a questão de propósito, sobre a questão de visão, de missão. Este livro aqui me ajudou muito a definir, a perceber essas questões. Ele fala sobre você... Primeiro passo é você identificar a sua própria identidade, né? Ter a convicção de quem você é. Por isso foi até interessante, a gente começou a falar sobre sermos filhos de Deus. Essa é a nossa maior identidade. Saber que nós somos filhos de Deus. E aí, com isso, você vai poder agora realmente definir o que você deseja, aquilo que Deus tem e quer para você, e você começar a dar esse espaço nessa busca. Bruna falou aí sobre Gideão, e você vê que Gideão era uma pessoa que se via como alguém inferior, né? Quando Deus chamou ele disse, logo eu, que sou o menor da menor família. Olha como ele se diminuiu, né? Eu moro na menor família, e dessa menor família eu sou o menor. Mas Deus disse, vai com a tua força, varão valoroso. Como ele se enxergava e como Deus o enxergava. Nós precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Entende? E Deus conta conosco realmente para fazer a diferença. Nós seremos o protagonista da nossa história, o ator principal.
não um coadjuvante, não, seremos o autor principal. É chamar para nós a responsabilidade. Nós não podemos estar lançando a responsabilidade para ninguém, mas chamar para a gente mesmo. No curso que a gente fez, Homem ao Máximo, tem uma das lições que era isso, a transferência de culpas acaba aqui. Né? Um presidente americano, ele pegou uma placa, escreveu essa frase e colocou no escritório dele, para dizer, a transferência de culpa acaba aqui. Aqui as coisas vão se resolver, vão ser resolvidas. E a gente precisa fazer isso, porque Adão, ele foi transferir a culpa. Então, essa atitude é uma atitude do homem caído, do homem que não nasceu de novo. E nós não podemos carregar isso, não. A gente tem que lançar isso fora, não faz parte mais da nossa personalidade, porque nós temos a mente de Cristo. E como aqueles que têm a mente de Cristo, qual é a mentalidade de Jesus? Qual foi a mentalidade que Jesus teve? Jesus assumiu a responsabilidade. Jesus chamou para si. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, né? Ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e habitou entre nós. Ele trouxe a responsabilidade. Ele não tinha nada a ver com a história. Jesus não tinha nada... Sabe alguém que não tinha nada a ver com a história? Era Jesus. Mas ele tomou para si, que a Bíblia diz, ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Ele chamou para si, ó, vem, traz para mim, eu assumo a bronca. Eu pago a conta. A conta é minha, eu vou pagar. Tem um pastor que costuma sempre dizer o seguinte, o pastor Anderson Silva, ele diz, a gente tem que assumir nossos boletos, a gente tem que pagar os nossos boletos. É verdade. Nós temos que assumir as nossas dívidas no que diz respeito a responsabilidades, né? Porque o que nos ficou hoje é assumir responsabilidades. Saber que Deus conta conosco, amados. Nem Jesus, com Jesus está à destra do Pai e ele nos deixou aqui, né? Jesus disse ao Pai na sua oração, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, mas deixa eles lá, porque agora é com eles. Eu já vi tudo aquilo que eles não poderiam fazer, já morri por eles, já paguei o preço, já levei as dores, as maldições, e o meu nome hoje foi colocado no meu nome todo o poder, toda a autoridade, e esse nome eu já entreguei a eles. Eu lhes dei o Espírito Santo, o Consolador que está com eles, o meu Espírito de vida habita dentro deles. Então agora é com eles, a bola está na mão deles. Então é conosco, amados. É comigo, com você. É nós que iremos nos prostrar dentro dos pés do Senhor e clamar ao Pai pela nossa nação e por todas as nações da terra. É eu e você que vamos clamar, que vamos pedir, que vamos nos colocar dentro do Pai e dizer, Pai, não é para a gente orar dizendo, Pai, eles pecaram, olha o erro deles, por isso que está acontecendo isso. Não, fomos nós, Pai, nós erramos, eu assumo a bronca. Neemias fez isso, amados. Neemias, quando ele ficou sabendo da situação que estava o povo dele lá em Jerusalém, ele foi orar ao Senhor e ele disse, Pai, nos perdoa, nós pecamos. E olha que ele não tinha nada a ver com a história, tanto que ele estava numa condição muito boa, obrigado. Mas ele disse, não, fomos nós, Pai. Eu faço parte, eu pequei, eu errei. Trouxe para si, amado, sem medo. Davi, quando pecou, ele mandou contar o povo, né? Ele mandou fazer um censo do povo, e Deus não se agradou daquilo, porque ele fez aquilo por orgulho, por querer confiar no seu grande exército. Então Deus mandou um anjo e trouxe um castigo sobre o povo. Mas na hora que Davi viu o anjo sobre Jerusalém ali, que ele ia destruir toda Jerusalém, ele confrontou o anjo, ele confrontou o Senhor, e o anjo estava com a espada na mão. Mas ele disse, Senhor, quem pecou foi eu, não foi o povo não, traga sobre mim o castigo. Ele chamou para si. Então, amados, ele tem que chamar para nós, porque eu tenho falado isso já algumas vezes e repito, os céus esperam uma resposta dos filhos de Deus. Toda a criação espera. As pessoas estão aguardando por uma resposta nossa. Deus contou com Gideão, como o Bruna falou, ele achando que não podia, que não era, que não sabia, que era o menor e tudo mais, mas Deus disse, é você, meu velho. É contigo que eu conto, acaba com essa história que é com você, homem valoroso, homem valente, te levanta, te ergue, que eu conto é contigo. Deus conta conosco, amados. Então, para com isso de jogar a culpa para os outros, assuma a responsabilidade, traz para si, diz, pai, estou aqui, conta comigo, vamos embora, o que é para ser feito, vou fazer.
É para me arrepender, eu me arrependo. É para orar, eu oro. É para clamar, eu clamo. É para pregar, eu prego. E eu confio em ti. Eu sei que esse tempo vai passar. E quando passar, meu irmão, quando passar a igreja do Senhor, esse tempo vai passar. E quando passar, queridos, a demanda será imensa. A demanda será imensa. E como nós estaremos para atender essa demanda? Como? Cabisbaixo, moribundo, desanimado, tristes? Não, amados, vamos estar de pé, em nome do Senhor Jesus, alicerçados e firmados nele, em nome do Senhor Jesus, dizendo, eis-me aqui, Pai, pode me enviar, pode trazer para cá, pode vir para cá, venham que eu estou aqui, não na minha força, mas na força do Senhor. Louvado é o nome dele, amados. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Isso é bem verdade mesmo, amados. É realmente tudo isso que o pastor falou, ele falando, eu me lembrei de uma frase que diz que Deus ele não tem filhos favoritos. Não é verdade? Todos somos filhos e isso remete ao começo do que a gente vem falando logo desde o começo dessa live. É você entender realmente que você é filho de Deus. É você entender que você foi chamado para um propósito, né? O propósito de ser filho e de fazer realmente a diferença, né? Essa história mesmo de como é Neemias que você estava falando, eu realmente me lembrei justamente todas essas pessoas que a gente comentou, seja Jesus, seja Gideão, eles não fugiram do propósito, mas eles cumpriram, né? A vida de Neemias também é fantástica. Quantas pessoas veio para querer parar, né? Aquele Sambalate, Tobias, né? Não vai conseguir, sabe? Amados, na nossa vida realmente vai ter pessoas que não vai mesmo gostar, né? Gostar do jeito que a gente prega, gostar de alguma coisa, porque a gente às vezes realmente também não vai agradar todo mundo, mas nós precisamos realmente, né, deixar isso de lado e crer e confiar no Senhor e avançar em Deus. Ele não parou, ele disse, não, eu estou aqui para cumprir um propósito. E Neemias, ele cumpriu, né, deixou de lado muitas vozes contrárias. Tem uma parte da Bíblia que diz que foram tantas pressões que os guardas, eles trabalhavam de dia e vigiavam a cidade de noite com armas. Então, assumindo várias funções, né? E resolvendo tantas coisas. Para quê? Para se manter, né, fiel àquilo que Deus chamou, àquilo que Deus contou. E foi como o pastor disse, realmente ele vai contar conosco, né? Quando isso tudo passar, eu estava estudando essa questão de demanda, de oferta e demanda na minha aula de economia e eu me lembrei, né? Então, a oferta realmente, a demanda vai ser grande e precisamos estar curados para curar, precisamos estar sarados para sarar, precisamos estar firmes, né, para alimentar o povo, não só depois disso passar, porque até agora mesmo, esse período, né, tem pessoas sedentas, tem pessoas que têm nos procurado para uma oração, para se voltar para Jesus, como a gente já tem testemunho de pessoas que têm voltado para Jesus, e a gente crê, amados, que claro que não foi vontade de Deus para que isso acontecesse, e nem é vontade do Pai, mas que Ele vai usar disso para se beneficiar e beneficiar ainda os seus, né? Então, se vai passar por esse tempo, né? Eu creio que quando passar vai ser realmente um tempo de colheita, né? Um tempo onde a gente vai realmente aprender a olhar com um olhar mais diferenciar tudo aquilo que Deus ele tem mandado para nós. Não é verdade? Isso mesmo. Você falou algo que eu lembrei aqui de um texto, lá em Lamentações, diz o seguinte, deixa eu ver aqui onde está. Isso, Cleide, vamos ser os 300, aleluia. Procura aí, pastor, o versículo, quando você achar. Só um momentinho que eu vou aqui o texto, em Lamentações capítulo 3, só lembrar aqui o versículo, tá? Muito interessante o que você falou, eu quero trazer essa observação aqui. Amém. Aleluia. Carla, muito bom, Carla. Pastor, olha, estão pedindo uma live para casais com o senhor e Nana, viu? Eu tô aqui, estamos aqui esperando. Rosângela.
Muito bom. Segunda-feira, de hoje a 8, a gente vai ter uma live. Vai ser eu, minha esposa, Júnior e Cessa. Vamos estar batendo um papo aí com os casais. Se preocupe, não. Esse Uau! mês aí é o mês da família. Vamos ter algumas ministrações específicas para a família. Se preparem, né? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Muito bom, Carla! Ó, lá, Jeremias, Lamentações 13:33 diz o seguinte: porque não aflige, isso falando do Senhor, né? Deus, o profeta falando, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus, ele não aflige e nem entristece de bom grado, com alegria o filho dos homens. Isso que Bruna falou. Tudo está acontecendo, não é a vontade de Deus, é a permissão, né? Permissão de Deus, por conta de uma série de fatores, e Deus permitiu isso estar acontecendo, mas não é a vontade dele. É como uma vez eu falei aqui, Deus permite que isso aconteça com lágrimas nos olhos. É como um pai que tem que dar um tapinha no seu filho, ou castiga ele por alguma coisa, e dói muito mais nele do que no filho. Porque Deus não se agrada, a Bíblia diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Não, mas ele não está se agradando de ver essas pessoas perdendo a sua vida de jeito nenhum. Não é do agrado do pai. Nosso pai não é um pai mau, mas muito pelo contrário, é um pai amoroso e misericordioso. E precisamos realmente continuar clamando, porque como diz também lá em Lamentações 13:22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e se renova cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, elas não têm fim. Então clamemos pelas misericórdias do Senhor, em favor da terra, em favor das pessoas. E voltando a falar sobre essa questão da demanda, amados, para você ter ideia, apareceu algumas pessoas, né, não evangélicas, e até pessoas de outras igrejas já me procurando para conversar, para receber algum aconselhamento, porque estão aflitas, angustiadas. Então, tanto pessoas da nossa igreja, como de outras igrejas, pessoas não cristãs, vão surgir, vão aparecer com necessidades, e realmente nós precisamos estarmos em Deus, alicerçados e firmados para atender essa demanda, para atender essas pessoas. Porque, queridos, é uma coisa que eu escuto de um pastor, que normalmente ele fala sobre isso, que nós somos filhos, sim, e Deus se alegra conosco, sim, mas Deus também espera e deseja ver os filhos amadurecerem. Porque, amados, às vezes a gente está ainda como crianças, né? O apóstolo Paulo diz que não poderia dar aos irmãos um alimento sólido ainda, porque eles ainda não tinham amadurecido. Aí tem que dar ainda novamente o leite, tinha que novamente chorar por eles, as dores de parto novamente. Mas Deus espera nos ver crescendo, amadurecendo, porque qual é o pai que não se alegra em ver seu filho crescer, seu filho amadurecer? Deus e nenhum pai no mundo ia ficar contente ou satisfeito em ver um filho que não cresce, que não amadurece, mas vive a vida toda na mesma, né, o mesmo entendimento, com a mesma compreensão ainda de uma criança, e nunca avança. A gente tem que ser eternas crianças no coração, na sinceridade, na pureza, mas na nossa mentalidade e conhecimento de Deus, a gente tem que amadurecer, porque até quando estaremos no playground, no jardim da infância, Deus espera estar conosco à mesa de reunião, mas Deus aguarda poder contar e compartilhar conosco coisas mais excelentes, coisas maiores, amados. Mas como ele vai poder fazer isso? Às vezes ele ainda olha para a gente e a gente ainda é tão menino em algumas coisas, tropeçando em coisas já básicas ainda, entende? Então nós precisamos, amado, principalmente no tempo, a gente está frisando muito nesse tempo, porque está todo mundo com muito tempo agora, né? Então, aquele já não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar, não dá nem para dar essa desculpa. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo tem tempo bastante. Eu não sei quanto tempo ainda tem aí, né? Mas assim, falando sobre essa questão, sobre a maturidade cristã, né? Falando sobre 6, misericórdia, eu vou sair, não vai dar tempo de ninguém entrar. Mas aí falando sobre aquela igreja de Coríntios, que ela era uma igreja que era muito ativa nos dons,
Porém, faltava maturidade, discutindo por besteira, disse-me-disse, fofoca, confusão, coisas tão pequenas e que hoje a gente também vê no nosso meio cristão, dentro da igreja. Então, eu creio que até isso é uma questão para a gente amadurecer nessa área. Eu creio que quando voltar, vamos voltar mais fortes ao ponto de estar pouco se importando para isso, sabe? Realmente se importar com aquilo que Deus se importa, que é vidas, que são pessoas e que são o reino, né? O reino, ele se agradou de nos dar o reino. Então precisamos realmente tomar posse, né, de tudo aquilo que ele tem para nós. E eu vou, assim, né, terminar um pouco, porque a hora realmente voa, só deixando para vocês um versículo que eu gosto demais, que se encontra em Daniel, acho que é Daniel o 11 e o 32, que diz que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Então, que nós possamos conhecer cada vez mais o nosso Deus, prosseguindo, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao nosso Senhor. Porque quando nós conhecemos realmente ao nosso Deus, nós vamos ser um povo forte e vamos fazer proezas. Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Se o pastor quiser perguntar mais alguma coisa, se não, ele vai encerrar comigo e vai chamar alguém, pelo menos, para dar uma boa noite para vocês, viu? E foi um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco da palavra. Foi um prazer, pastor. Muito obrigada, viu, por essa noite maravilhosa. Aprendi bastante e foi acrescentado muitas coisas ao meu coração. Amém, minha querida, amém. Eu quero só dar um alô rápido para um amigo meu, Ilames, trabalhou comigo lá na Microarte, ele entrou aí na live, minha corrente, como ele sempre falava. Um grande abraço, meu amigo Ilames. Deus te abençoe. Minha querida Bruna, foi uma bênção aí esse bate-papo com você. É muito precioso, crescimento, conhecimento, né? Uma mulher cheia de sabedoria, uma mestre na palavra, que acrescentou muito aí nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã. Muito obrigado. Amados, eu vou, como a Bruna falou aí, colocar algumas pessoas ao vivo. A gente tem pouco tempo, tem 4 minutinhos, vou botar acho que 1 ou 2 aí, tá certo? Amém. Só para dar um alô, da paz do Senhor, só para ficar com gostinho aí. Um abraço, Bruna. Paz. Amém. Ele tá aí? Cadê? Tá não. Tô chamando aí uma irmã preciosa nossa. Vamos ver se ela vai aceitar. Aceite, minha irmã. Melquiades, meu irmão, tu é uma bênção, eu te amo, meu irmão. Minha corrente. Grande imprensa da Microarte. Estou aguardando a nossa irmã, temos pouco tempo, irmã. Aceite, irmã, para a gente lhe ver. Olha ela chega. Olha aí, irmã. Pai do Senhor, irmã. Que bom vê-los aqui, né? Ai, amo vocês, minha corrente. Amo vocês, viu? Amém, minha querida. Tchau, para dar tempo para o pessoal entrar também. Beijo, mãe. Beijão, abraço. Saudade da senhora, minha querida. Também. Na paz do Moisés. Tá certo, amém. Beijo. Tchau. Carlinhos. Quem a gente ficou? Deixa eu ver. Bota. Vai logo. Bota aqui, ó. Bota. Vamos ver. Temos pouco tempo, alguns segundos. Entre logo, minha irmã. Vai acabar a live.
As irmãs vão tudo. Quando a gente convida, as irmãs correm para se organizar. William, saudade de tu! Eita, ela não. Vai acabar e ela não aceita o convite. Tá acabando. Vamos chamar outra? Eita, vai dar tempo mais não. Tchau, gente. Deus abençoe.